Graça e paz, irmãos. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, vamos ler dos versículos 11 até o 17. Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Todos encontraram, amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. E depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar a Deus. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos o fim de nós mesmos. Reconhecemos que se Tu não agires, meu Deus, tudo o que será feito aqui está perdido. Por isso, Senhor, pedimos, imploramos e clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor sobre nossas vidas, para que possamos alcançar, Senhor, um pouco, Senhor, da maravilha que a Tua palavra tem a se revelar a nós, Senhor. Não nos deixes, Senhor, ter os ouvidos tapados, a mente, Senhor, tapada. Não nos deixes, Senhor, nas trevas, mas abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que possamos ver e ouvir, Senhor, o Teu Espírito falar conosco, meu Deus. Que a Tua palavra salte, Senhor, deste livro e possa alcançar os nossos corações e produzir vida onde existe morte, Senhor. Que realmente possamos ser tocados pela Tua palavra. Sou apenas, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor me use conforme o Teu querer, Senhor. Porque de mim mesmo nada pode vir de proveitoso. Mas quando o Senhor age, flui através da minha vida. Realmente, Senhor, rios de águas vivas, Senhor, de poder, de graça e de amor do Senhor, flui da minha vida para com os meus irmãos. Peço que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nos últimos dias, nós temos ouvido ou visto notícias nos jornais sobre o incêndio na boate ali em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu estava vendo o jornal e já foram confirmadas 237 mortes até hoje. E tem mais de 100 pessoas que continuam também nas UTIs da região metropolitana de Porto Alegre. Quase todas essas pessoas são jovens, quase todas elas são jovens. E eu estive vendo na internet, tem as fotos desses jovens que morreram, e você pode ver o rosto deles ali, você pode ver muitas vezes até a página do Facebook desses jovens, e todos alegres, todos felizes, todos sorridentes naquelas fotos,
mas não mais estão conosco hoje. E eu fico a pensar como estão as famílias desses jovens. Seus filhos, ali na boate, vão, e parece que vai ser um dia como o outro. Parece que eles vão e depois vão chegar de madrugada em casa ou no outro dia. Mas de repente recebem a notícia de que os seus filhos estão mortos. Como essas famílias estão enfrentando essa notícia nesse momento? Como os pais estão olhando para essa situação? Como os irmãos daqueles que foram perdidos? Alguns eram irmãos ali mesmo dentro da boate e morreram os dois. Casais de namorados morreram ali. Netos de alguém morreram ali. E quando nós observamos essa situação, o nosso coração se entristece profundamente por isso. Porque a morte é algo que é extremamente difícil de nós aceitarmos. A morte é algo que toma o nosso ser e nós pensamos sobre isso, meditamos, muitas vezes nos preparamos, mas não conseguimos aceitar. Em todas as épocas, desde que o pecado entrou neste mundo, todos os seres humanos têm enfrentado essa situação, que muitas vezes traz consequências de culpa para os pais, trazem culpa para a pessoa que participou, traz revolta, traz sofrimento, porque muitos ficam se questionando, e se eu não tivesse deixado o meu filho ir? Eu poderia ter feito alguma coisa diferente naquele dia, e isso não teria acontecido. Onde estava Deus quando isto aconteceu? É uma das perguntas que é feito a cada momento, a cada instante. Como Deus reage a essa situação? Como Deus vê isso acontecendo? Como Deus reage a este sofrimento no qual essas pessoas estão passando nesses dias? E ao olharmos para esta passagem, nós vemos o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a exata imagem e expressão do Deus vivo, o Deus que se fez carne. E através da forma como Jesus Cristo encara esta situação, nós podemos ter certeza de que é a maneira como Deus olha para essa situação. E aqui nesta passagem, nós podemos ver bem como Deus reage ao sofrimento humano da morte. Então nós observamos uma situação acontecendo aqui. Versículo 12 diz: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Então, ao olharmos para essa passagem, nós vemos uma multidão de pessoas. Vemos um enterro que está sendo dado prosseguimento ali. Uma viúva que havia perdido o seu único filho. E se nós pensarmos na condição que a viúva tinha na época do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver o quão terrível era a situação de uma viúva. Ela não tinha condições para se sustentar. Sempre era o homem que tinha as posses dentro da família. E se ele morria, sempre era passada para alguém. Não havia pensão nesta época, não havia fundo de garantia, não havia nada para esta mulher. Nós podemos pensar também que o marido dessa mulher devia ter morrido há pouco tempo, porque, pelo que aparenta, a idade do menino também que morreu era uma idade bem pequena, talvez tivesse uns 7 anos nessa época. Então, provavelmente, a morte do marido era algo muito recente que havia acontecido. Todo o luto que ela já havia enfrentado, toda a tristeza que ela já havia passado por causa da perda do seu marido, e agora o seu filho também morre.
Quando nós olhamos para essa situação, nós vemos o desespero desta mulher. Perder o marido e poucos anos depois, ela está carregando o filho do seu ventre ali junto com uma multidão. Nós vemos que Deus, ao olhar para a situação das viúvas, desde o início, Ele tenta colocar leis protecionistas em relação às viúvas. Na sua palavra, nós vemos que Ele sempre elogia aqueles que cuidavam das viúvas. Sempre exaltava aqueles que iam sobre a causa da viúva, porque eram pessoas que não tinham nada, eram pessoas que haviam perdido a capacidade de conseguir o seu próprio sustento, eram pessoas que eram desprezadas já pela sociedade, a ponto de que até mesmo a roupa que as viúvas usavam era uma roupa de luto contínuo, que poderia ser identificada todos os dias, não era somente no período, ali alguns dias depois que ela perdia o marido, mas ela usava uma roupa dia após dia que mostrava a sua situação. E essas pessoas eram desprezadas, todas as viúvas e os órfãos sempre foram desprezados. Nós vemos que mesmo o Senhor tendo colocado leis para poder proteger essas pessoas, nós vemos que os israelitas, a maioria das vezes, não cumpriam essas leis. Eles abusavam das viúvas, eles tiravam o máximo proveito possível da situação no qual elas estavam vivendo. Não tinham amor, não tinham compaixão por essas vidas. A lei do Senhor era muitas vezes desrespeitada. Era sempre os homens, ganância, querendo mais para si mesmos, e quanto mais empobreciam as viúvas e os órfãos, mais as suas riquezas aumentavam. Então não havia, muitas vezes, o porquê de ajudar as viúvas. E outra coisa que nós podemos pensar aqui também, é que quando a pessoa se tornava viúva, a maioria das vezes eram seus filhos que deveriam sustentá-la. Mas aqui isto se agrava mais ainda, por quê? Porque o único que poderia sustentar ela depois de um tempo, agora também havia morrido. O seu filho pequeno que estava crescendo, que futuramente poderia ser o sustentador da sua casa, agora também havia morrido. O filho no qual ela depositava a sua esperança, de uma chance de que no futuro poderia haver uma mudança, então, para a sua vida. Quando seu filho se tornasse homem, quando seu filho trabalhasse, quando seu filho conquistasse algo, ela também poderia sair dessa situação no qual era desprezada por toda a sociedade no qual ela vivia. Mas nesse momento, quando seu filho morre, todas as esperanças dela morrem com ele. Todas as chances de mudança morrem junto com o seu filho. Não era somente a tristeza por causa da morte do filho, que já era intensa e já era profunda demais, mas também junto disso, era um futuro que estava sendo completamente destruído, era uma esperança que estava sendo retirada completamente, estava tudo acabado para essa mulher. Naquele momento que ela enterrava o seu filho, ela enterrava a sua própria vida. E podemos ver que a dor era tão grande, porque na época não eram multidões que se ajuntavam nos enterros, mas por causa da situação dessa mulher ser tão terrível, o sofrimento dela ser tão grande, de ser viúva há pouco tempo e ainda perder o seu filho, uma multidão andava junto com ela. Uma multidão de pessoas iam junto com ela. A morte, quando nós pensamos nela, é um obstáculo, é uma barreira que é impossível para o homem vencer. Nos versículos anteriores nós vemos aquele momento onde Jesus está conversando com um centurião e alguém da sua família está sofrendo, e nós vemos um episódio de fé magnífico e maravilhoso,
onde o centurião diz que ele é sujeito a ordens, e se o Senhor Jesus desse uma ordem, ele poderia restaurar então ali alguém da sua família. E naquele momento que o Senhor Jesus contempla aquela fé, realmente uma pessoa da sua família é restaurada. Mas quando nós pensamos em enfermidades, muitas vezes é mais fácil de nós crermos que há solução, que há uma forma de reverter o quadro. Mas e a morte? E quando se acaba a esperança? E quando parece que não tem mais o que fazer? Quando eles estavam levando aquele menino para ser enterrado, é porque as esperanças de que acontecesse alguma coisa já estavam liquidadas. Eu estou levando, eu vou enterrar e vai acabar, e está tudo pronto, e não tem para onde ir, não tem mais o que fazer. O enterrar o seu filho era enterrar a sua própria vida. E nós podemos ver então a morte para nós hoje, no nosso mundo, quando vemos pessoas que recebem talvez um diagnóstico de câncer terminal, onde a sua vida só tem um espaço de tempo para terminar. Não há o que fazer, não há para onde ir, há apenas um tempo, e depois desse tempo, a sua vida está acabada. Podemos ver pessoas lutando contra condições na sua vida, que chegam a um momento onde parece que não há mais o que fazer, parece que não dá mais para ir, não há mais o que nós conseguimos fazer, a vitória em algum caso parece impossível. Então a morte chega a nós, muitas vezes não de maneira física, mas da mesma forma que chegou para esta mulher, acabando com seus sonhos, acabando com a sua esperança, acabando com a sua vida, também a morte chega para nós em diversas situações. A morte pode alcançar os nossos sonhos, nos colocando em uma situação onde a mudança desta situação que vivemos parece impossível. Podemos ser colocados em um momento de enfermidade, que não há tratamento, não há cura, e a pessoa passa a sofrer infinitamente por causa dessa condição, dia após dia. Apesar de ela muitas vezes não estar morta fisicamente, ela já contempla o seu futuro, ela já contempla a sua situação. Um pai que não vê esperança para o seu filho que às vezes está envolvido com drogas, que já tentou recuperação, já tentou falar com o filho, já tentou fazer algum tipo de coisa, já tentou até alcançar vários tipos de religiões, tentou vários tipos de planos, tentou vários tipos ou formas de tentar recuperar o seu filho, mas parece que nunca dá certo, nunca acontece. Ou um relacionamento num casal, que muitas vezes vai de mal a pior, e a única solução que parece que está à frente é se separar, é acabar com o relacionamento, é a morte deste relacionamento. Ou estou no trabalho, cometo uma falha, e parece que o meu trabalho, a partir deste momento, não há como voltar atrás, eu vou perdê-lo, eu não vou mais conseguir ser como antes, eu não tenho mais como mudar a minha situação. Ou um pecado no qual nós temos lutado há muito tempo, às vezes desde quando você se converteu, você está lutando contra esse pecado dia após dia, e você já tentou várias formas de acabar com ele, mas ele persiste, e chega um momento que você pensa em desistir então de lutar, porque parece impossível haver uma libertação. Às vezes é alguém que você ama, que você quer a salvação, e você tem orado, às vezes você orou semanas, às vezes você orou meses, às vezes você orou anos, e a situação não muda, e você não vê uma obra sendo feita na vida desta pessoa, e você já se ajoelhou muitas vezes, e você já buscou, e parece que não há como mudar
a situação. Nós chegamos um momento que nós começamos a morrer para essas situações. Porque a morte é o fim da esperança. A morte é quando nós desistimos. A morte é onde nós paramos de lutar. E muitas vezes isso acontece conosco em várias áreas da nossa vida. Aquilo que muitas vezes eu desejava ser, eu queria ser dessa forma, eu queria alcançar essa estatura diante de Deus, eu queria ser desse jeito. Mas você luta e chega um momento que não dá mais. Não tem mais jeito. O que seja que você possa estar sofrendo neste momento. O que seja que você pode estar desistindo neste momento. O que pode estar acontecendo contigo que você já desistiu porque não vê mais como isso acontecer. Que é uma barreira intransponível a se passar. Então você está na mesma situação que a viúva de Naim estava. Uma situação impossível. Uma situação que não tem como você lutar. Uma situação que você já desistiu e já perdeu. E a morte chegou até você. Mas nesse momento, onde nós vemos essa dor tão tremenda e tão profunda na vida da viúva de Naim, vemos também nós passando por este momento. Nós vemos que Jesus foi então à cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Então Jesus, enquanto aquela mulher saía da cidade com uma multidão de pessoas, e aquela multidão de pessoas estavam levando então o filho morto daquela viúva, sem esperança, aquela multidão estava triste, aquela multidão encarnava então a própria morte ali no meio deles. Então eles avistam uma outra multidão que vem de encontro com eles. Mas essa multidão é marcada não pela tristeza. Essa multidão não é marcada pela morte. Essa multidão é marcada pela alegria, por aqueles que haviam conhecido ao Senhor Jesus, aqueles que haviam presenciado milagres na sua vida, aqueles que haviam sido curados pelo Senhor Jesus, aqueles que haviam sido libertos pelo Senhor Jesus, aqueles que haviam sido salvos pelo Senhor Jesus. Essas pessoas estavam caminhando com o Deus vivo no meio deles. Essas pessoas não estavam caminhando com a morte, essas pessoas estavam caminhando com o autor da vida no meio deles. Essas pessoas estavam diante do Deus vivo. Essas pessoas estavam com o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Essas pessoas estavam, essa multidão que via de encontro à tristeza, estava com o Deus Emanuel, o Deus que habita conosco. E Jesus então estava à frente desta multidão. Jesus era o líder desta multidão. Pessoas que estão alegres, estão exaltando o nome de Deus, estão glorificando a Deus, porque Deus havia feito maravilhas no meio deles. E essa multidão, então, avista uma multidão de longe, carregando, então, aquele menino que havia morrido. E quando nós vemos essa multidão com Jesus à frente, também quando havia o enterro, aquele que era mais próximo do ente querido era o que ia à frente. Então nós vemos ali Jesus de frente com a viúva de Naim. Nós vemos então o Senhor Jesus, o autor da vida, então avistando uma carreata que representa a morte.
A multidão com Cristo, eles estavam felizes, eles estavam alegres, eles estavam exultantes. Eles poderiam passar e ignorar aquela carreata. Eles poderiam passar adiante. Eles poderiam continuar na sua alegria. Jesus poderia continuar entre eles, levando a carreata e levando aquelas pessoas cada vez mais poderem exultarem e exaltarem o nome do Senhor Jesus. E mesmo assim, deixar passar aquela outra multidão. Mas o Senhor, Ele olha então para ela, versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Então, o Senhor Jesus olha para aquela multidão e vê aquela mulher, e vê aqueles homens carregando o seu filho, e vê aquela multidão junto com ela. Então ali naquele momento nós podemos ver o amor, a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus entrando em ação. Nas palavras do Senhor, no seu olhar, no seu contemplar aquele sofrimento. E não somente daquele momento, porque o Senhor Jesus é o Deus vivo. Ele via tanto o passado da vida daquela mulher, quanto o presente e quanto todas as consequências que poderiam vir por causa desta situação no qual ela estava enfrentando agora. A morte do seu marido, a morte do seu filho único, do seu filho unigênito. E olhando o profundo daquela vida, então Jesus se compadece dela. Jesus não consegue ignorar, Ele não consegue deixar para trás. Ele se dirige então àquela viúva, e Ele diz: não chore, não chore, eu estou aqui. Saiba que o Senhor da vida está aqui, o autor da salvação está diante de você. Eu não sou indiferente ao seu sofrimento. É como se nós pudéssemos ver o coração do Senhor Jesus. A morte do seu filho, ela dói mais em mim do que em você mesma. Nas palavras do Senhor Jesus nós podemos ver Ele dizer: eu estou contigo. Eu vim por causa de você. Eu vim habitar entre os homens. Eu vim sofrer o que vocês sofrem. Eu me tornei como um de vocês. E da mesma forma que o Senhor olhava para aquela viúva, o Senhor olha para você nesta noite. Lá ele estava limitado a um momento, a uma situação específica. Mas agora, ele está exaltado nas alturas. Não há lugar onde ele não possa alcançar. Ele está em todos os lugares. Ele pode estar a qualquer momento. Ele pode estar em qualquer situação. Não há espaço, não há tempo que possam impedir a sua presença de ser manifestada. E Ele está aqui, diante de você. Ele está diante de nós. Ele está contemplando a sua situação. Ele está contemplando o seu sofrimento, a sua luta, o seu desespero. Ele está contemplando a morte que muitas vezes está pairando sobre você. E a voz dele continua ecoando, dizendo: não chore, eu estou aqui. Não chore, eu te amo. Não chore, eu vim a teu socorro. Não chore, olhe para mim. O Jesus que estava lá, agora Ele está aqui. Ele está diante de nós. Ele não precisa mais estar apenas em um lugar, em um momento. Ele pode estar para qualquer um de nós neste exato instante. E depois disso, então, ele aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem,
eu lhe digo, levanta-te. E ele então se levantou e sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou então à sua mãe. Então Jesus chega diante do rapaz que estava sendo carregado. Contrário a todas as leis cerimoniais até aquele momento que haviam existido, porque nós vemos em Levítico, nós vemos em Deuteronômio, nós vemos ali sendo narradas as leis no qual ninguém poderia tocar num túmulo, ninguém poderia tocar num morto, senão se tornava impuro e não poderia se achegar diante da presença de Deus. Mas aqui nós vemos que Jesus chega e toca. O que nenhum sacerdote, nem o sumo sacerdote que se achegava diante de Deus poderia fazer, então Jesus consegue, chega e toca aquele túmulo. O que parecia impossível, o que não havia retorno, o que a morte havia levado, o que parecia que era o triunfo da morte, da circunstância e do mal, é totalmente desfeito naquele exato momento que Jesus toca aquele túmulo. O que era impossível então se torna possível. O irreal, o que nunca poderia ser imaginado, então se torna real. Então, pela ordem do Cristo, o rapaz se levanta, o rapaz se ressurge da morte. Naquele momento nós vemos a vida, o autor da vida tocando a morte e vencendo então a morte. O que era desespero, o que era falta de esperança, o que era a morte dos sonhos daquela viúva, o que era a morte das possibilidades. Então, no exato momento que Jesus dá a ordem, é totalmente revertida aquela situação. E a ação de Deus, a ação do Deus vivo através de Cristo se torna completa e triunfante, e o poder de Deus é manifestado, e o milagre acontece então naquela vida. E quando nós olhamos para essa situação, nós podemos ver o mesmo Cristo aqui diante de nós nesta noite. A multidão dos santos que já foram, que nos contemplam, essa nuvem de testemunhas que está com Ele. E o Senhor Jesus vem então diante de nós. Ele está diante de nós. Ele está diante de você, dizendo: não chore, não chore. E pela fé então, pela oração, pela súplica, você pode se colocar diante dEle. Ele está diante de você, e você pode se colocar diante dEle neste momento, pela oração, pela súplica, porque você está diante do Deus vivo, que era, que é e continuará sendo para todos sempre. E da mesma forma que Ele se manifestou diante daquela viúva, Ele pode se manifestar diante de você nesta noite. O Cristo ressurreto, o autor da vida, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele olha para ti neste momento. E você pode orar na sua presença agora. E você pode clamar a Ele neste momento. Você pode abrir o seu coração completamente, totalmente para Ele, porque Ele te presencia, Ele olha com o mesmo olhar de compaixão, de amor, de misericórdia, que Ele viu aquela vida sem esperança, Ele viu aquela vida se desfalecendo, Ele viu aquela vida que não tinha mais o que fazer e para onde ir, e Ele olhou com amor. E Ele olha para você nesta noite da mesma forma. Ele é o mesmo, Ele nunca mudará. Ele é a expressão do Deus vivo que se fez carne para que nós conhecêssemos como Deus invisível, todo-poderoso, majestoso e sábio. Ele olha para nós.
E você pode ver Ele nesta noite pela fé. Ele quer que você revele a sua situação, que você acha impossível, a situação que você está enfrentando, seja qual for ela, você pode clamar a Ele. Se você tem um vício que você não consegue largar, você pode olhar para Ele. Ele está dizendo: não chore, eu serei a sua força. Seu relacionamento familiar está se desfazendo, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, ou você de filho para com seus pais. Ele está te vendo. Coloque diante dele. Coloque diante dele o seu pecado que você não tem como vencer, a sua situação, qual seja ela. O Senhor diz: há algo difícil para mim, há algo bastante difícil para mim, o Criador, o Senhor de todas as coisas. Não há nada impossível para mim. Eu estou aqui. Fale comigo, fale para mim, clame a mim e eu te responderei. Nem mesmo a morte pode me impedir de agir. Nem mesmo a morte, o último desafio humano, não pode me impedir de agir. Da mesma forma que eu fiz com a viúva de Naim, eu posso fazer contigo. Venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, acabado. Venha trazendo o impossível, venha trazendo qual seja a situação, e eu agirei. Pois quem impedirá a minha mão de agir? Quem pode fechar a porta que eu abri? E quem pode abrir a porta que eu fechei? E nós contemplamos então com aquela viúva. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. E da mesma forma, Deus está aqui nesta noite. E Ele quer ser glorificado na sua vida. Ele está pronto para agir. E será que você está pronto para chegar diante dEle? Porque se você se achegar diante dEle enquanto Ele te chama, a sua vida se tornará um exemplo vivo, para que da mesma forma todos glorifiquem o nome de Deus, por causa das maravilhas que Ele fará na sua vida. E todos então dirão: Deus interveio em sua igreja, Deus interveio em favor dos seus filhos, Deus está agindo entre nós, e todos louvarão o santo nome de Deus, e o Senhor Jesus Cristo será exaltado pelo que Ele fará na sua vida. Contemple pela fé esta realidade, que Ele está agindo. Se coloque na presença dEle, e você verá o agir dEle na sua vida. Você poderá viver a graça de Deus, a misericórdia, o amor do Senhor. Você poderá experimentar então a realidade do Deus vivo que age sobre nós. Independente do pecado que você cometeu, das consequências que podem vir, quando você se achega diante dEle e Ele age em você, tudo pode ser transformado. Porque nada pode impedir a sua mão de agir. E Ele te chama nesta noite a falar com Ele.
E Ele agirá. E Ele agirá. Para que o seu nome seja glorificado em nós. E todos glorifiquem ao nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Senhor, quantas coisas são impossíveis para nós. Oh, Senhor, quantas situações que nós nos colocamos que estão sem saída, Senhor. Quantas pessoas que amamos e não vemos, Senhor, a salvação. Quantos filhos estão se perdendo, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos entregar as nossas angústias. Nós queremos entregar a nossa desesperança diante de Ti. Nós queremos entregar os nossos fardos, os nossos receios, Senhor. E queremos ver e provar desta compaixão tão maravilhosa, Senhor. Dessa compaixão tão plena que foi experimentada por esta viúva, Senhor. E o Senhor nos chama, não chore, não chore, não chore. Não chore, entregue para mim. Entregue para mim. E você verá que somente eu sou Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Porque sabemos que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que possamos ter fé que Ele age por nós.